O Flamengo tem um jogo importantíssimo hoje, um jogo chave pela Libertadores da América. LDU e Flamengo em Quito, terceira rodada. O Flamengo perdeu em casa do Córdoba, se complicou um pouquinho ali. Então o jogo de hoje tem uma importância muito grande. Se perder, fica numa situação bastante complicada. Se empatar, fica ali numa situação não muito confortável, mas que dá para depois reverter, porque tem 2 jogos em casa, os 2 últimos jogos são em casa. E se vencer, fica na boa. Eu estou trazendo hoje para vocês uma análise tática pré-jogo, como eu faço todo dia de jogo. Vocês já viram aí na capa desse vídeo que eu acho que o Flamengo tem que ir com 3 zagueiros. Eu vou explicar por que tem que ir com 3 zagueiros, tá? E vocês vão ver a análise completa. É claro que eu vou pedir para você deixar aqui o seu like. É muito importante que você deixe o like. Se inscreva no canal. Eu vou rodar aqui a vinheta e aí eu espero que vocês gostem da análise e eu vou explicar direitinho, como eu já falei, volto a dizer, vou explicar direitinho por que o Flamengo tem que ir com linha de 5. Vocês vão entender o motivo. Beleza? Aquele abraço, valeu, até o próximo vídeo. Bom jogo para todo mundo mais tarde, hein? Eu acho que o Flamengo deveria ir a campo. Faz muito sentido o Flamengo ir a campo amanhã com Rossi, Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira, Pulgar e Gerson, Ayrton e Wesley, Plata ou Luiz Araújo, Arrascaeta e na frente BH ou Plata ou Juninho. Por que eu acho que faz sentido ter essa formação? Por causa disso aqui. Alex Sarci, centroavante da LDU. Na Liga Equatoriana de 2024, o Arce deu 36 finalizações de cabeça. E o segundo colocado, o Medina ali do Independente Del Valle, jogou no Alcas também, 18. Gente, é o dobro. O cara tem 1,89, o cara é um exímio cabeceador. E aí, olhando aqui para essa formação, o que essa formação pode trazer de interessante? O que esse 3-4-2-1 traz de positivo? Tá? Ao mesmo tempo que traz facão, profundidade, ultrapassagem, jogo de força pelos lados, com o Wesley, com o Ayrton, né, que seria o ala esquerdo, ao mesmo tempo que o Flamengo pode usar os lados do campo com muita força e empurrar, inclusive, os laterais da LDU, que apoiam bastante, empurrar esses caras para trás, deixar esses caras preocupados, né? Ao mesmo tempo, você pode trazer um jogo de força também com o BH, ou com o Juninho, ou com o próprio Plata, qualquer um desses 3 que esteja mais avançado. Você pode ter o facão também, e faz todo sentido ter facão nesse jogo, porque tem espaço nas costas da última linha da LDU. Eu vou mostrar para vocês já isso aqui em vídeo. Então, faz todo sentido ter um centroavante que vai romper, como o BH, como o Plata, como o Juninho. Não vai ficar acelerando o jogo na altitude, não é isso. A ideia não é essa. Vai ficar o tempo inteiro acelerando e jogar jogo de profundidade na altitude. Mas como a LDU oferece espaço nas costas e como os 2 laterais sobem muito, faz sentido se aproveitar desse encaixe que pode ter tático para poder obter uma vantagem tática, tá? Então, ao mesmo tempo que esse 3-2-4-1 pode entregar ao Flamengo esse jogo de força, esse jogo de facão, esse jogo de ultrapassagem, também pode entregar um jogo de associação por dentro. Você tem um corredor central bastante denso, bastante povoado. Você tem caras que sabem trocar passes, que sabem jogar de primeira. Gerson, Pulgar, Arrascaeta, o Luiz Araújo estiver em campo, o próprio Plata também tem se dado bem ultimamente por dentro, trabalha bem. Você vai ter, eventualmente, o Ortiz avançando para também estar mais próximo desses caras. Os 3 zagueiros são 3 caras que jogam muito bem com a bola no pé, que sabem se associar, que sabem achar passes progressivos. Então, você vai ter também um jogo por dentro. E o jogo por dentro também pode ser uma arma do Flamengo. Eu também já vou explicar por quê, tá? Por que pode ser uma arma para o Flamengo esse jogo por dentro, tá? E aí, vamos botar aqui em campo a LDU do técnico Pablo Sanches. Ele era o técnico do Palestino ano passado. Vale é o goleiro, De La Cruz, que não é o nosso, obviamente, né? É o De La Cruz lateral, jovem lateral, promissor lateral, que ultrapassa bastante. Já falei que os 2 laterais ultrapassam bastante. 2 jogadores de força, o De La Cruz pelo lado direito e o Quinones pelo lado esquerdo. Os 2 zagueiros são o Ricardo Adé, haitiano, 1,90 m, e o Ayala, uruguaio. E o time joga no 4-1-4-1. Esse cara ali nesse entrelinhas, né, que fica ali sozinho, né, entre as 2 linhas de 4, é o Grueso, é um cara realmente bom jogador. E essa linha de 4, essa segunda linha de 4 à frente do Grueso, né, começando lá pelo lado direito pelo Ramires, tem o Villamil, o Alçugaray e o Alvarado aqui do lado esquerdo, tá? O Alvarado é um cara mais meia, o Ramires é um canhoto que joga de pé trocado, que era lateral esquerdo, que foi alçado a condição de ponta recentemente aí pelo Pablo Sanches.
E o Alçugaray é uma espécie de segundo atacante, ele vai ficar muito próximo do Arce, e ele também é um cara que joga um jogo de força, né? O Arce é o cara do time, é o artilheiro, é o cara que bota a bola para dentro. Fez 2 gols contra o Táchira lá na vitória da LDU contra o Táchira lá em Quito. Mas pode ser que o Sanches opte por usar, ao invés do Alçugaray, o Cornejo, o cara que meteu aquele golaço no Flamengo pelo Palestino ano passado e que o Pablo Sanches levou com ele. Aquela história do homem de confiança, né? Levou com ele o Cornejo lá para a LDU, quando ele assume a LDU em julho de 2024. E aí, tem uma possibilidade também que eu acho um pouco mais remota, mas que não dá para descartar. E isso também justifica um pouco o fato de eu achar que tem que jogar com 3 zagueiros, porque pode ser que entre o Estrada, o Michael Estrada, que é um cara também muito alto, também de jogo de força, também centroavante, também de cabeceio, que entrou no segundo tempo contra o Táchira e tornou a vida do Táchira mais difícil. Em vez dos zagueiros do Táchira terem que dividir as atenções só com o Arce ali dentro da área, em vez de cuidar só do Arce, passaram a ter que cuidar também do Estrada. E isso foi uma coisa que fez diferença ali, eu vou mostrar para vocês já nos vídeos. Então, é um time que marca 4-1-4-1 e que tem muita força pelos lados, com os 2 laterais, muito cruzamento na área, tá? Estatura dos jogadores, tá? Zagueiros bem altos, o Adé, como eu falei, 1,90 m, o Ayala, 1,87 m, os 2 laterais altos, fortes, a linha de defesa é bem alta, bem forte, meio campo normalmente é formado ali por caras mais ágeis, o Alvarado, né, que é o camisa 10 que joga aberto, é um cara bem com características de meia, bem baixinho, né? E lá na frente, 1,87 m, o Arce, que é o cara da bola aérea, tá? O que a LDU faz jogando em casa, muitas vezes, especialmente, né? Corredor lateral denso, muita gente no corredor lateral, tem quase um 3 contra 1 aqui, um 3 contra 2, né? Jogadores ali para prender a atenção, para fixar a marcação. Você tem vantagem numérica, você tem vantagem posicional, porque esse cara que vai receber a bola aqui, ele vai receber o passe aqui do zagueiro do Adé, tá? E o time deixa o corredor lateral com bastante denso, com bastante gente, até para eventualmente se entender que faz sentido, atravessar a bola para o outro lado. Tá? O time também faz muita diagonal longa, varia o corredor, joga a bola de um lado para o outro, aquela famosa virada de jogo, né? Como se diz na linguagem mais popular. Mas usa muito isso aqui também, ó. Forçar o jogo pelo corredor para jogar na área. E aí o que acontece? Quando você tem 3 zagueiros, tem linha de 5, o Táchira estava usando linha de 5 nesse jogo, tá? O Táchira foi com aquele mesmo 5-4-1 que usou contra o Flamengo, também usou contra a LDU, né? Nesse jogo em Quito. Então você tem 2 zagueiros para cuidar do Arce. Você não precisa tirar um zagueiro, às vezes, da área para poder fazer uma cobertura do lateral, para poder fazer algum tipo de cobertura. Se esse zagueiro é deslocado, você fica aqui no mano a mano. Quando você tem 3 zagueiros, você pode até tirar o seu ala de dentro da área. Você pode ter o Ayrton aqui saltando para fazer uma abordagem, para pressionar aqui o lateral adversário, o ponto adversário. Você pode até deslocar o seu zagueiro pelo lado esquerdo. Você pode fazer esse movimento de tirar um pouquinho dos zagueiros também. Você vai continuar com 2 zagueiros aqui contra o Arce, tá? Aí quando joga a bola na área aqui, ó, ele tá no meio de 2. E aí fica mais difícil para ele. Muito cruzamento, e aí de novo, ó, 2 cuidando do Arce, fica mais difícil para ele, tá? E aí o Alçugaray entrando na área, tá? Vai tentar entrar na área aqui para pegar rebote, para tentar finalizar. E o Alvarado aqui também, tentando uma segunda bola, já entrando na área, já pisando na área. Mas você vê que não é tanta gente que pisa na área. A bola vai mesmo para o Arce, tá? Aqui, um cruzamento do lado esquerdo. A gente vai ver 5 cruzamentos e vamos ver 4 do lado direito, 1 do lado esquerdo. O time usa muito o lado direito, mas também usa o lado esquerdo com o Quiones, que cruza também muito bem, pega bem na bola. E, de novo, ó, o Arce está lá com 2, tá? Tem 4 jogadores dentro da área. Por quê? Porque veio um volante aqui, cuidar do corredor lateral, fazer a dobra com o lateral aqui, no caso com o ala, né? Então tem um ala e um volante aqui contra os 2 jogadores da LDU. E lá na área você tem os 3 zagueiros e mais o ala do lado oposto. Então, ocupar a área com 4 jogadores para um time que cruza muita bola na área, que tem um grande cabeceador, é importante para você não sofrer. Tá? Então, aqui ele até conseguiu botar a cabeça na bola, tá? Você vê como é que ele é perigoso. Mesmo no meio de 2, o homem botou a cabeça na bola. Ele é chato, ele é chato. E aqui, algo que também não pode dar mole é deixar esse espaço aqui nas costas para o De La Cruz ganhar 1 contra 1, porque ele é veloz, ele é bom de 1 para 1, tá? Ele é um jogador de força. Então, se deixar espaço aqui nas costas, ele pode dar o tapa, ganhar as costas aqui e vai tentar cruzar. Aqui, ó, já tem mais gente na área, já ficou de mano aqui, então já ficou mais perigoso, tá? Aqui já não é uma situação que é o ideal para o Flamengo, não. O Flamengo tem que tentar evitar ficar de mano aqui para não sofrer. E aí sai o cruzamento e não dá em nada.
e muitos cruzamentos, né? E aí, no segundo tempo, uma virada de jogo, como eu falei para vocês, o time faz bastante virada de jogo, de um lado para o outro, do direito para o esquerdo, do esquerdo para o direito também. Achou aqui o Ramires, desse 1 contra 1. E aqui, no meio da área, eu já estou mostrando para vocês o Estrada, que é esse outro centroavante que entra para poder pesar a área junto com o Arce. Então, aqui dentro da área, tá de mano, ó. Os dois zagueiros com os dois centroavantes aqui. E aí, o que vai acontecer? O Ramires vai ganhar o duelo aqui, vai conseguir fazer o drible, vai jogar a bola na área, e olha o que vai acontecer, ó. 2 contra 2, ó. Tá de mano, ó. E aí fica mais fácil para o Arce subir, cabecear e vai botar a bola onde? No fundo do barbante. Impressionante como os adversários, impressionante como os times aqui na América do Sul marcam muito de uma forma que a gente chama de individual por setor. Você tem uma referência ali de zona, tá? Mas quando o cara cai no teu setor, você persegue ele. Lembra do Grêmio, do Renato, né? Aquela história da perseguição? Então, isso tem muito aqui na América do Sul, na Argentina, no Equador, em vários países se usa muito isso, assim, impressionante como cada vez mais você visto. O Táchira marca assim também, o Córdoba marca assim, os 3 adversários do Flamengo no grupo marcam assim, individual por setor. Então, tem muito essa coisa de perseguir. Então, como é que você pode fazer para manipular essa marcação, né? A gente vai ver agora, tá? Então, olha só. Aqui, primeiro, é uma questão que é o seguinte: saltou pressão, ficou espaço nas costas. Se você tem esse tipo de marcação individual por setor, você salta muita pressão, você sai muito da sua linha, você abandona muito aquela sua posição inicial, por assim dizer, tá? Se não tem uma cobertura ali muito bem feita, se alguém não vai ocupar aquele teu lugar que você está ocupando originalmente, aquilo pode ser um problema, pode ser ali um efeito dominó, pode dar um problema grande, tá? Mas aqui o que a gente vai ver é o seguinte, tá? A gente vai ver agora uma vulnerabilidade a partir do posicionamento do Grueso, tá? Aqui tabelou de novo, ó, tá? Essa questão do salto de pressão, como é que é, né? O jogador veio saltando pressão, olha só, veio saltando pressão, uma tabelinha simples e você já ganhou as costas do cara, tá? Não tem muito mistério. Então, é tabelar, é tocar rápido, tá? Se associar para poder ganhar as costas e poder gerar vantagem lá em Quito, tá? Esse jogo por dentro, esse jogo de associação que o Flamengo pode fazer amanhã, pode gerar muita vantagem com tabelas simples, tá? E aí, a gente vai ver aqui o Grueso, tá? Não dá para ver aqui agora o 4-1-4-1, já mostrei o 4-1-4-1 no campinho, agora não dá para ver, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: time que marca 4-1-4-1, eventualmente, não necessariamente, né? Mas eventualmente pode deixar esse espaço aqui nas costas desse volante que está sozinho no entrelinhas. Então, o Táchira, sabiamente aqui, né? Professor Omar de Felipe, né? Treinador lá do Táchira, professor Omar de Felipe, fez o dever de casa e a gente espera que o professor Felipe, que não é o Omar, mas que é o Felipe Luiz, tenha feito o dever de casa dele. Ele com certeza vai fazer o dever de casa dele, porque ele é um ótimo treinador, e ele vai fazer o Flamengo achar esse espaço aqui nas costas do Grueso, tá? Que é um espaço que normalmente aparece em time que marca 4-1-4-1. Apareceu uma vez e vai aparecer de novo, ó, nas costas dele de novo, tá? Porque esse cara às vezes fica sozinho ali naquele entrelinhas, né? Se você usa ali o lado deles, se você obriga esse cara a se deslocar e depois vai jogar a bola onde ele não está cobrindo, é uma situação de vantagem, tá? Então aqui o Táchira jogou uma vez do lado dele, jogou de novo e conseguiu uma finalização bem perigosa, bem importante. Agora vai ficar até mais claro, ó. Agora vai ficar mais claro. Olha aqui o 4-1-4-1. Ah, Rafa, mas esse 4-1-4-1 tá meio maluco, pô. Esse cara aqui, que tá pertinho aqui do 4-1-4-1, ele não tá bem alinhado. É por conta dessa marcação individual por setor. Esse tipo de marcação, você não vê as linhas tão estruturadas ali, tão bonitinhas, sabe? Como esses caras se deslocam muito para perseguir, exatamente por conta desse tipo de marcação, a linha se quebra muito. Então aqui dá para ver o 4-1-4-1, a última linha lá atrás, tá vendo? Que também não está tão arrumadinha, já está um pouquinho bagunçada. Tem o Grueso ali destacado ali em preto, né, sozinho entre linhas, e uma linha ali de 4 que está quebrada, que esse cara aqui da esquerda aqui, que é o Alvarado, ele baixou aqui, ele foi perseguir alguém e ele quebrou essa linha. É isso mesmo. Time que marca individual por setor, que encaixa muito, está sempre quebrando a linha. O que o Táchira fez muito sabiamente? Já está colocando ali alguém, ó, do lado do Grueso ali, ó, tá vendo? Já tem um jogador ocupando aquele setor, é importante ocupar aquele setor ali. E tem um jogador no Flamengo, que eu não sei se vocês conhecem, que chama Arrascaeta, que gosta muito de jogar por ali, que deita e rola por ali. Então tem margem para o Arrascaeta brilhar, hein? E aí olha só o que acontece aqui, ó. A bola vem para o corredor e o Táchira rapidamente vai tirar essa bola de fora para dentro, que é importante também nesse tipo de contexto, quando o seu adversário marca assim, muito saltando pressão individual para o setor, é importante você circular a bola rápido, tirar essa bola de fora para dentro rápido. E aí, você já está vendo aqui o Quinones, o lateral esquerdo, saltar pressão.
Quando ele saltar, essa bola vai sair de fora para dentro bem rápido, ó, tá? E aí, ó, olha o espaço que ficou nas costas aqui, ó, porque ele saltou pressão, porque ele veio perseguir. Ficou espaço nas costas, e aí aquela região ali que o Arrasca gosta, ó, nas costas do volante, no entrelinhas. Imagina essa bola chegando ali para o Arrasca ali, ó, ele recebendo ali. E aqui, ó, aqui é playground para o Arrascaeta. Recebeu aqui nessa situação aqui, é playground. Ele pode fazer exatamente aqui o que a gente está vendo nesse contexto aqui. Então dá para imaginar, por exemplo, o Wesley recebendo essa bola, fazendo esse movimento de fora para dentro, atacando o espaço, a bola chegando para o Arrasca e o Arrasca acionando o Wesley para ele eventualmente achar uma cavada aqui ou achar um passe. Quem não lembra daquele gol do Wesley contra o Atlético Mineiro, né? Achando aquela cavada, passe do Arrasca, em 23, ainda com o São Paulo, o jogo do soco, né? Foi uma jogada parecida com essa aí. Então amanhã a gente pode ver algo mais ou menos nessa linha, tá? E aí, para a gente fechar aqui, uma outra situação que eu quero mostrar para vocês é que aqui nesse momento estava 4-1, 4-1, mas o Grueso não estava lá no corredor central. Tinha feito uma troca aqui, ele estava um pouquinho mais para o lado esquerdo. E olha como é que ele vai saltar a pressão. Olha como é que essa marcação da LDU está sempre andando para frente, está sempre saltando da linha, tá? A linha não fica estruturada, não é zonal, não é? A referência nunca é a zona, é sempre o adversário, a bola. Onde é que está a bola? Onde é que está o adversário? Eu vou atrás desse cara, eu vou atrás de onde é que está a bola, eu vou pressionar o portador da bola. É uma marcação pressionante, mas que pode deixar também alguns espaços, como a gente está vendo, né? E aí a bola vai circular lá para o outro lado, ó. Quem está por dentro aqui é o Djamil, trocou de posição aqui com o Grueso, né? Tá aqui o 4-1, 4-1 de novo, ó, não está muito alinhadinho, mas está vendo aqui, ó, 4-1, o Djamil é 1 aqui nesse caso, não é o Grueso, e 4 aqui à frente do Djamil, tá? E aí a bola vai circular lá do lado esquerdo, ó, olha só. Vai ter o salto de pressão aqui do De La Cruz, ele já está perfilando para saltar pressão. Antes da bola chegar no adversário, nesse tipo de marcação que a LDU faz, quando a bola está viajando para o futuro portador da bola, o marcador já está indo fazer o movimento de saltar pressão, de abordar esse cara, para poder pressionar esse cara. Então é isso que o De La Cruz está fazendo aqui. O De La Cruz já vai saltar pressão aqui junto com o Ramírez. Os dois vieram fazer essa pressão aqui juntos, tá vendo? E aqui o Adé está sustentando a linha, o zagueiro, ele está sustentando. Ele não vai saltar pressão. Os zagueiros sustentam muito a linha. Quem salta são os laterais. Os laterais têm liberdade para saltar, para ir abordar. Os zagueiros sustentam um pouquinho mais a linha. Aqui a gente está vendo o Adé sustentar. Só que olha o que vai acontecer aqui. Tem um passo para trás. Tem um passo para trás. E aí, olha só a sequência do lance. O Adé saltou pressão. O Adé saltou da linha. O que aconteceu? Espaço nas costas. Então, em alguns momentos, os zagueiros acabam se sentindo seduzidos por essa vontade de perseguir. Eles estão vendo os companheiros perseguindo ali também. Em alguns momentos dá aquela vontade de perseguir. Espaço nas costas. Então, tem essa possibilidade do Flamengo achar espaço nas costas também dos zagueiros da LDU, especialmente do Adé, que tem um pouquinho mais ali esse ímpeto de andar para frente, de perseguir, de querer saltar. E aí, ó, BH, se estiver em campo, pode se aproveitar disso. Plata também tem um facão forte, né? Juninho, se estiver em campo também tem um baita do facão. Então pode ser um prato cheio também para o Flamengo manipular, passe para frente, passe para trás. Aquele passe para trás que às vezes a torcida fica meio chateada, mas ele tem uma função. Aquele passe que faz o adversário se mexer. As linhas se mexem, as linhas se estruturam, se desestruturam, melhor dizendo, né? E aí você gera o quê? Espaço nas costas. E olha só que chance interessante que o Táchira criou aqui, ó, a partir exatamente desse contexto.